beleza? Então essa é a versão PHEV, né, do Raval H6. Ele é caracterizado aí pelas rodas no tom diamantado, em combinação com tons escurecidos, tá? Começar a apresentação aqui pela chave do carro, tá? Nós temos aqui uma chave do tipo presencial com 4 comandos, sendo de cima para baixo o primeiro, localizador de veículo, né? Pressione de 3 a 5 segundos para disparar o alarme sonoro e visual do veículo. Botão de trancar as portas, toque simples para fazer a tranca das portas e o rebatimento do espelho, que é automático. Porta-malas, que são 2 toques para fazer a abertura e 1 toque para fazer o fechamento. E por último, o botão de abrir as portas, tá? Lembrando que o veículo ele tem uma configuração de segurança lá na multimídia que vocês vão ver depois, né? Mas onde você pode abrir apenas a porta do motorista com 1 toque e as demais portas com 2 toques, ou deixar configurado para abrir todas apenas ao passo de 1 toque, ok? Aproximando aqui da porta do passageiro, tanto ela quanto a do motorista são portas do tipo presencial, ou seja, tem um sensor de abertura aqui interno, basta você colocar a mão, ele já destrava, abre o retrovisor elétrico, tá? E aí já está pronto para uso. E para trancar a porta, basta colocar a mão aqui em cima desse quadradinho e ele já vai corresponder trancando a porta do veículo, ok? Muita atenção. Às vezes o cliente ele coloca a mão internamente para fazer a abertura da porta, mas sem querer coloca a mão em cima do sensor de trancar, tá? Isso aqui pode ocasionar conflitos. Aqui ele correspondeu muito bem, né? Mas por exemplo, eu coloquei aqui o dedo em cima do sensor de fechar e depois coloquei na abertura, olha lá, não abriu o carro. Então bastante atenção, isso pode gerar conflito, ok? Bom, vou começar aqui então a demonstração do lado direito dianteiro. Então, essa é a porta do passageiro, beleza? Ela vem aqui, né? Tem acabamento em soft touch, aquele acabamento macio, tá? Aqui, imitação de couro, né? Tudo sintético. Aqui, vidros elétricos para as 4 portas, todas com comando One Touch. Aqui, espaço para garrafa e outros objetos, beleza? Aí viemos para a soleira do veículo, ok? Banco aqui com comando de 4 vias de forma elétrica para o passageiro, né? Então, 2 vias para o encosto e mais 2 vias frente e trás para o passageiro, né? O que mais que ele vai ter acesso? USB para carregar celular e uma tomada 12 volts que também pode ser usada para carregar outros dispositivos ou usar o kit de reparo dos pneus que a gente vai ver lá no porta-malas, beleza? Porta-luvas, a gente tem aqui a abertura para lateral, né, destravou, tem a abertura lenta, né, com amortecimento de queda, tá? Aqui ele tem uma característica específica dele, é um ganchinho, né, dá pra gente colocar lixinho portátil ou de repente alguma bolsinha menor para mulherada, beleza? O que mais que nós vamos ter? Aqui a saída de ar-condicionado, né, altura, lateral, tá? E por fim, temos um segredinho aqui, ó, airbag do passageiro, que é esse airbag frontal aqui, tá? Dá para desligar ele caso você vá carregar por longos períodos um gestante, uma cadeirinha de bebê com um recém-nascido, de repente algum pet, tá? Poxa, mas o airbag não é um item de segurança? É, mas ele é apenas para salvar a gente de um acidente fatal, né? De uma possível causa-morte. Então, é extremamente agressivo e às vezes colisões mais simples, se ela pega aqui, atinge a coluna A do veículo, que é uma coluna de segurança, né? Ele pode explodir esse airbag e aí causar danos ainda mais severos do que poderia salvar uma pessoa, ok? Então, lembrando também que o banco do passageiro ele é perfurado, né, tanto no assento quanto aqui nessa parte do encosto, e além disso ele tem ventilação, tá? Então ele vai usar a mesma temperatura do ar condicionado para ventilar essa parte e manter ela sempre bem refrigerada, tá bom? Então, essa aqui é a porta do passageiro na parte da frente, tá? Agora nós vamos para a parte traseira, beleza? Abertura. Show! Então, começar aqui pelo destaque, que é a trava de crianças, tá? Acionamento simples, travou, só dá para abrir pelo lado de fora, e destravou, também é possível abrir pela alavanca interna, ok? Novamente, vidros One Touch e elétricos, porta-objetos na parte de baixo, tá? Aí nós vamos aqui para o interior, a gente pode notar porta-revistas atrás dos 2 bancos, saída de ar-condicionado centralizada e 2 tomadas USB do tipo convencional, ok? Aqui,
Bom, banco traseiro também possui perfuração tanto no assento quanto no encosto, né, para trazer uma ventilação extra no dia a dia, aqueles dias mais quentes. A gente tem aqui na parte central, né, o apoio de braços com porta-copos, né, a gente tem essas hastes aqui emborrachadas para segurar, dá bastante firmeza aí, tanto para garrafinha ou para qualquer tipo de copo. Tá? Olhamos lá no teto, nós temos alça de segurança com iluminação e o ganchinho para colocar cabide com roupas sociais. Tá? E além disso, também é possível rebater o encosto do carro. Basta puxar essa alavanquinha aqui, né, para cá, ó, rebate, e o banco aqui ele desce mantendo essa altura, beleza? Lembrando que ele é bipartido, sendo em 40% e 60% em termos de divisão, tá bom? Na hora de voltar ao banco, a gente recomenda puxar o cinto aqui e depois fazer o encaixe, beleza? Então, essa é a parte traseira do veículo. Dando continuidade, a gente tem aqui o bocal de abastecimento, tá? Então a gente está no lado direito do veículo, tá? Pressionou com as portas abertas, ele libera aqui a entrada do plug-in e aqui a gente tem duas entradas. AC, corrente alternada, DC, corrente contínua, tá? Aqui, para quem adquire um wallbox ou para quem vai utilizar o próprio carregador 220 que vem com o veículo, tá? Aqui eu tenho um modelo de wallbox incluso, né, para fazer uma demonstração, muito tranquila, tá? Esse aqui é um carregador da WEG, tá? Desacoplei ele e agora eu vou conectar no veículo, tá? Muito simples, cheguei aqui com o carregador, empurro, deve ter emitido algum ruidinho aí no vídeo, tá? É uma característica. Conectei o carregador no veículo, faz esse barulho e começou a carregar, tá? No caso aqui do WEG, ele ilustra através dessa luz azul, né? Charge, recarga, beleza? E aí, o que acontece? Aqui o carregador ele trava por questões de segurança, para que outras pessoas não removam do seu carro, né? Ou que você não tenha uma chance de receber um choque elétrico, tá? E aí, como é que eu vou liberar esse carregador? Observe que o veículo está aberto. Normalmente você pode manter ele trancado. E aí, na hora que você chegar no seu carro e for remover o carregador, você vai destrancar o seu carro, abriu, e aí você vem no plugin e puxa ele. Beleza? Esse é o grande segredo. Tranca o carro, destranca o carro. Só isso. Em situações de emergência, o que dá pra gente fazer também? A GWM colocou um segredinho aqui debaixo do paralama traseiro. Se a gente olhar lá em cima, perto do amortecedor, colocar aqui a minha mão para facilitar, ó, tem uma cordinha de aço, tá? Você força ela para baixo e isso libera o plugin ali na parte superior, beleza? Bom, essa é a corrente alternada, que é plugins de wallbox e plugin de carregador 220. E se a gente remover também a tampa de baixo, manter pendurada aqui, né, vai vir os carregadores DC, corrente contínua. São plugs duplos, tá? Eles conectam ao mesmo tempo, tanto no bocal de cima quanto no bocal de baixo, beleza? Tempo de carga em cada um pro Haval, tá? O carregador 220 que vem no porta-malas, se você deixar a bateria do carro chegar ali próximo dos seus 5%, né, utilizar o máximo que dá para utilizar, você vai ter uma carga aí de até 12 horas para chegar a 100%, tá? Quando nós vemos para o wallbox, ele pode te entregar em torno de carga completa em 5 horas e 40 a 6 horas e meia, beleza? E essas estações ultra rápidas, que conectam os dois ao mesmo tempo, vai te entregar 30 minutos, 80% de bateria completa, mais uns 15 para 100%, beleza? Então vou coletar aqui para a gente fechar bonitinho, beleza? Fechei a tampinha, vamos para a parte traseira. O que mais nós vamos ter? Porta-malas. Abertura, como eu havia dito, pela chave, né? 2 toques, 1, 2. Abertura, certo? Bonitinho. E o fechamento através de um único clique. Um clique. Beleza, fechamento. O que mais que nós vamos ter para abrir o porta-malas? Hands-free. Isso, sensor de presença. Sempre entre esse sensor e esse sensor, ou seja, a parte frontal. Você vai executar um chutezinho bem rápido, fluido. Vai e volta, com a chave aqui perto. Abertura, certo? E para fazer o fechamento, mesma coisa. Outro formato que você poderia utilizar, passar o pé lateralmente, tá? Não repita o processo e seja fluido e rápido também, tá? Você vai pegar, aqui, ó, passei o pé, beleza? E aí ele já faz o fechamento aqui, beleza? Outra característica do porta-malas do Haval H6, tá? Isso em todas as versões, Heavy, P-Heavy ou a versão GT. Vou fazer a abertura manual aqui do porta-malas, também tem um botãozinho aqui de baixo, tá?
Vamos supor, quero que ele pare nessa altura aqui. Interrompo ele manualmente, ele parou. Manteve parado nessa posição. Supondo que o meu teto seja mais baixo do que isso aqui. Tem como a gente memorizar essa posição pressionando esse botão aqui e segurando por um tempo até que a gente veja a seta do veículo piscar. Piscou, essa posição está memorizada, beleza? Quero voltar à posição original, ou seja, a posição mais alta. Basta empurrar a tampa do porta-malas até sentir o limite do curso, né? Aqui eu não consigo empurrar mais, tá? E eu venho e salvo a posição novamente. Aguardo a seta piscar e aí tá prontinho, beleza? Porta-malas do Havon. A gente tem 560 litros aqui, certo? Vem de série com essa cortininha marítima, né? Que a gente acopla aqui nos dois lados, certo? Aqui, debaixo do tampão, nós vamos ter os itens de série, né? Deixa eu manter ele pressionado. Isso. Esse é o carregador que vem com o veículo, tá? Carregador portátil de 220 volts, beleza? Então nós temos aqui o plug-in, que é exatamente igual ao box, né? Vem com esse guarda-pó, tá? E aqui na parte de baixo a gente pode ver a entrada 220 de 20 A, tá? Que é aquela mais grossa. O que mais nós vamos ter? A gente vai ter aqui pinça para remoção da capinha dos parafusos dos pneus, tá? Gancho de remoque, triângulo do veículo. Aqui nós temos um subwoofer da marca JBL. Esse detalhe aqui não é característica do Havon PHEV, tá? Isso daqui foi uma aquisição do cliente, tá? Ele trocou os falantes aí e acrescentou esse subwoofer da JBL. Bom, ali fica acesso à bateria de partida, aquela de ignição que tem em todos os veículos, seja combustão ou não, né? Convencionalmente ela fica lá no capô, mas aqui no híbrido plug-in fica na parte traseira, tá? E por fim, o kit de reparo dos pneus, tá? Composto aí por um fluido de vedação e um compressor dos 12 volts. Deixa eu tirar ele aqui. Opa, olha só. Ele tem aqui o passo a passo para fazer a instalação, né? Caso venha furar o pneu. Então primeiro, deixa eu só remover aqui. Pronto, dando continuidade. A gente tem aqui um bico maior e um menor, certo? O menor, ele vai receber a mangueirinha que fica enrolada aqui no compressor, ó, nas extremidades. Ela finaliza aqui em cima. Então você pega essa mangueirinha, rosqueia na parte traseira do compressor, do botijãozinho. O bico maior você rosqueia na roda do carro, né? Então, basicamente, o bico de calibrar pneus está aqui. Você vai conectar o bico maior aqui e a mangueira vai estar conectada aqui atrás, certo? Aí o que você vai fazer? Pegar o compressor. Tem um plugin aqui 12 volts, você pode conectar aqui ou na parte traseira ou lá na frente no banco do passageiro onde a gente viu, tá? Liga lá e aciona o compressor. Acionou, isso aqui ele vai começar a vibrar e mandar pressão de ar, né? Isso vai fazer com que o fluido entre dentro do pneu e execute um reparo aí, seja furos de parafusos ou de pregos, beleza? Agora deixa eu guardar novamente aqui o kit. Pronto, guardadinho, tudo organizado, tá? Porta-malas está encerrado, vou fazer o fechamento aqui, clique simples, tá? Lembrando que ele também tem anti-esmagamento, caso alguém esteja ali, esqueça, tá? Próximo, lado esquerdo, aqui a gente tem o abastecimento da gasolina, tá? Apesar das portas estarem destrancadas, ele ainda permanece trancado. Por quê? Aqui no motorista tem um lugar específico para fazer essa abertura, que é este carinha aqui. Pressionei com o carro desligado, ele começa a fazer o carregamento e desbloqueia a tampa aqui, beleza? Aqui bem tranquilo, pressionou, local para abastecimento apenas gasolina, ok? Preferencialmente aditivada, ok? Bom, aqui, do lado direito, não tem muito segredo, é exatamente igual ao lado, aqui ao lado esquerdo, é igual ao lado direito, certo? Ordem. Agora aqui, porta do motorista, nós temos parte de porta, controle dos vidros traseiros, vidros dianteiros, seletores do espelho retrovisor externo, né? Ou seja, primeiro nós selecionamos o lado, depois fazemos o ajuste aqui da parte ali para melhor visibilidade, ok? Lembrando que se pressionar os dois em conjunto, nós temos o rebatimento, tá? Eu vou ligar aqui o painel do veículo só para ter a parte elétrica e vocês visualizarem. Cliquei com os dois, o espelho fechou. Cliquei novamente com os dois, fez a abertura, beleza? O que mais nós temos? Aqui, trava dos vidros traseiros para a criançada e aqui abre e fecha de todas as portas, tá? Diferença dos controles elétricos do banco do motorista. Além de frente, trás, encosto, nós temos aqui a altura do banco, né? Parte de trás desse botão e lombar, enche ou
esvazia o bolsão aqui de apoio das costas, beleza? Bom, agora aqui nós temos o interior voltado para o motorista, beleza? Nós temos porta-mala, abre e fecha, temos a altura do facho do farol, deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais, 3 é a posição mais baixa e 0 é a posição mais alta. Abertura do combustível e HDC, ou Hill Descent Control, ou assistente de descidas em rampa, onde o veículo aciona um freio motor automático que vai garantir uma velocidade de 40 a 60 km em descidas, dependendo da inclinação. Agora deixa eu entrar aqui dentro do veículo, só um minutinho. Pronto, estou dentro do Raval, tá? Aqui a gente acabou de ver essas funções, beleza? Aqui nós temos o volante, né? Os comandos que eu vou repassar cada um, tá? Então, vou dar uma partida aqui no carro, tá? E aí tá uma das muitas surpresas do pessoal que migra de um motor a combustão para um motor elétrico, tá? Pisei no freio, como se fosse um carro normal. Aqui, start stop, pressionei. 0 barulho. E o carro tá 100% ligado, tá? Olha, ligado, pode engatar a marcha, opa, para dirigir, beleza? E outra característica é esse Ready, escrito bem aqui na parte superior do velocímetro, né? Indicando que ele está pronto para sair, beleza? Ah, e se eu não quiser ligar o carro 100%, mas quiser mexer na multimídia, é possível? É, ó, vou desligar o carro, tá? E ao invés de pisar no freio, eu vou deixar o meu pé fora e apenas pressionar o start stop. Ele ligou o painel, mas ele fala aqui, ó, aperte o freio para start para engatar a marcha, certo? Ou seja, para ligar o carro e engatar a marcha. E aí, ele não aparece a função Ready na parte superior, tá? Então, essa é a principal diferença de um veículo ligado ou desligado, mas com o primeiro giro da chave acionado, tá? Agora eu vou dar partida, vou ligar ele novamente, beleza? Então, por que eu liguei? Porque a gente vai precisar virar o volante para ver essas aletinhas aqui, olha. Primeiro, a aleta de cima, a gente tem iluminação de forma geral, tá? Tracinho branca indica o estado do farol, ou seja, está desligado agora. Aqui eu liguei a iluminação em LED, tá? Deixa eu ver se dá pra ver ali na frente. Olha, se a gente olhar a frente do carro ali refletida no vidro, olha. Desligado, LED de baixo ligado, que é a assinatura, certo? Agora eu vou dar mais um giro, farol baixo. Olhamos de novo, olha lá. Desligado, farol baixo ligado, certo? E por fim, o modo automático, que durante o dia mantém aquela assinatura em LED de baixo, que está ali agora, e se tiver escurecimento, ele vem com o farol baixo automaticamente, ok? Nós temos aqui indicador de acendimento de farol de milha, tá? Para saber se ele está ativo ou não. A gente olha aqui no painel, é essa luzinha verde, ó. Milha desligado, milha ligado, certo? E nós temos também a neblina. Laranjinha, acende e apaga utilizando esse comando aqui, ó, vai e volta. Ele não para mesmo, tá? É característica do produto, mas tá tudo certinho, normal. E por fim, nós temos aqui o lampejador, que é puxando a aleta em direção ao volante e o farol alto empurrando ela, tá? Então eu vou puxar em direção ao volante para vocês verem aquela luz alta rápida, ó, só para pedir licença, e o farol alto mantendo fixo, certo? Manteve fixo, apaguei. Perfeito. Bom, e a aleta de baixo, a gente tem aqui o piloto automático, certo? Para ativar o piloto automático, um toque, ACC, ou 2 toques, cruzeiro inteligente. ACC, que é um toque só. O carro, ele controla a velocidade do veículo, acelerando conforme a necessidade, freando conforme a necessidade, ajustando-se a velocidade do carro da frente, ou seja, se ele está numa velocidade de 80 e você estiver a 100, na hora que o veículo entrar na sua frente, o seu carro estabiliza até 80 km, se adaptando à velocidade do carro da frente, e ainda traz a função Stop and Go, né, que é quando o veículo da frente para 100% no semáforo e o seu carro obedece essa parada automaticamente sem que você precise pisar no freio. Na hora que o veículo da frente arranca, enquanto ele estiver reconhecendo o carro da frente aqui no tom verde, ele vai arrancar completamente sozinho também. Agora, se o tom verde sumir e ficar totalmente cinza, você vai precisar dar um único toque no acelerador do veículo, tá? Tá bem ali embaixo, escuro, beleza? E o cruzeiro inteligente, que são 2 toques, 1, 2. Esse, além de fazer tudo que o primeiro já faz, ou seja, acelera, freia, ajusta-se a velocidade do carro da frente, para em semáforos e arranca, ele também consegue ter o controle da direção do carro. Significa que ele vai ler as faixas da via, tá? E se o seu carro estiver próximo a uma curva, ele acompanha essa curva, ou seja, você vai ver na prática o seu volante virando sozinho, só para manter o veículo centralizado dentro da faixa, ok? Então,
Tudo isso é por essa aletinha aqui. Depois de ativar o piloto automático, você consegue aumentar ou diminuir a velocidade? Sim, basta dar toquezinhos para cima ou para baixo. Ele sempre vai aumentar ou diminuir a velocidade de 5 em 5 km, tá? Aqui, para você aumentar ou diminuir a distância de segurança, tá? Ela é exibida por aquelas barrinhas ali, ó. Menos distância, mais distância, beleza? Não temos metragem específica porque é adaptativa à velocidade. E se você empurrar a alavanca em direção ao painel do carro, ou se você pisar no freio, ele desativa o piloto automático e o carro volta para o seu controle, ok? O que mais que nós vamos ter? Lado direito, a aleta dos limpadores de vidro, tá? Então, esses 5 modos indicam os modos de acionamento para o limpador dianteiro, enquanto que essa parte externa é o limpador traseiro, que só tem a função ligar, desligar, tá? E se você forçar um pouquinho para baixo ou um pouquinho para cima, ele esguicha água aqui, mas eu não vou fazer para não sujar o veículo, certo? Aqui nós temos regulador de intensidade da passagem, né? Então, quanto mais alto, maior vai ser a velocidade que a aleta vai percorrer pelo vidro, tá? E aqui, a posição que você joga para cima ou para baixo, você consegue controlar. Por exemplo, aqui, essa posição ele está desligado. Como que eu sei isso? Porque a posição de cima, mist, ela é apenas aquela conhecida como tira-neblina, ou seja, você dá um toquezinho, mas a aleta não para, ó, ela volta sozinha, certo? É o limite dela, ela não vai mais para cima que isso. Como ela voltou para baixo, ou seja, ela desceu uma posição, ela saiu do mist e veio para o off, ou seja, agora está desligado. Aí se você der mais um toquezinho, ele liga o limpador normal uma única vez e isso indica que o sensor de chuva está ativo, ou seja, começou a chover, ele vai acionar sozinho e vai regular a velocidade de acordo com a intensidade de chuva. Muitos consideram o melhor dos mundos, tá? E aqui, a partir daqui nós temos a função low e high, que é o contínuo lento ou o contínuo rápido, beleza? Então você pode regular aqui, perfeito? Desliguei, tudo em ordem. E nós temos aquele esguicho de água padrão que nós podemos puxar a aleta em direção ao volante, ok? E aí você terá o esguichinho de água na parte da frente. Além disso, nós temos um pouco mais abaixo esta alavanquinha que você solta ela e aí você consegue ajustar a altura do volante ou a profundidade, puxando mais em direção a você ou empurrando em direção ao painel. Opa, isso, beleza? Deixa eu travar aqui de novo para que eu consiga continuar a explicação. Chique. Continuando, volante. Nós temos altura das músicas ou de qualquer outro som que esteja reproduzindo dentro do veículo, trocar a faixa de música, pausar a música, o mute, ou assistente de voz, que é equivalente ao Olá, Ravel. Opa, não estava ativada. Ativei. Isso. Agora, Olá, Ravel. Existir. Isso, chique. Aí aqui, mandei embora. E eu vou clicar de novo, deixa eu ligar aqui. Cliquei. Ouça. O assistentezinho lá descendo no canto, correto? Por fim, nós temos aqui uma tecla atalho, tá? Que eu deixei configurado a câmera 360, mas dá para configurar outras opções depois, beleza? Então, só para vocês verem, cliquei, abriu a câmera do veículo. Cliquei de novo, saiu a câmera do veículo. Lado direito do volante, nós temos aqui opções para navegar pelo painel de instrumentos, que é o lado direito ali do painel, tá? Então eu vou voltar apenas para sair dessa notificação, tá? E aí agora eu vou navegar para cima e para baixo, tá? Para vocês verem as opções que nós temos. Atualmente a gente está aqui na opção odômetro total e a temperatura de refrigeração do veículo, tá? Agora eu vou navegar para baixo, tá? Desci mais uma vez, nós temos consumo instantâneo, né, litros por hora, e o indicador de aceleração ou de freio. Desci mais uma vez para baixo, a gente tem um fluxo visual de energia para ver como que ela vai se movimentar com o veículo em movimento, tá? Então, basicamente, você vai conseguir ver na prática a energia saindo da bateria e indo para as rodas, ou seja, configurando tração, né, para o carro se mover, e na hora que você começar a frear o carro, você vai ver a energia saindo das rodas e entrando na bateria, ou seja, isso caracteriza uma regeneração de energia, tá? Desci mais uma vez. Temos a função produção de energia, tá? Isso aqui mostra em percentual quanto quilowatt-hora você está gerando ou regenerando. Ou seja, gerando você está consumindo, regenerando está retomando para a bateria de alta tensão, certo? Desce mais uma vez, trip A,
tá? Viagem A, ela é caracterizada como desde o início, ou seja, desde o início da sua viagem, daquele dia ou daquele momento, certo? Marca para você a distância da sua viagem percorrida, a velocidade média que você percorreu todo o trajeto. Aí eu dei mais um toquezinho para baixo, ele mostra a duração, né, em tempo da sua viagem e o gasto médio, ou seja, o consumo médio de gasolina do seu veículo, tá? Desci mais uma vez, mudou a nomenclatura, após redefinir, tá? Isso aqui é a trip B e aqui sim o motorista ele consegue zerar a pleno gosto, enquanto que na trip A ele não consegue zerar, é o veículo que zera sozinho a cada 1h30 desligado, tá bom? Para zerar essas informações, basta segurar o botão OK, pressionado por um tempinho, até ele aparecer essa notificação aqui interna, tá bom? Aí você vai descer mais uma vez, para ir para reiniciar informações, dá um toquezinho e aí ele reinicia o trip, beleza? E aqui para sair dessa notificação, teclinha voltar, como se fosse um smartphone. Teclei, voltou para o painel, certo? Bom, desci mais uma vez, mais uma, e ele mostra também calibragem e temperatura da borracha do pneu, tá bom? É normal que tenha uma variação de 1 a 2 libras no máximo em decorrência da temperatura da borracha, tá? Agora a discrepância só não pode ser muito alta, beleza? O painel avisa quando o pneu está murcho, ele mostra exatamente qual pneu que está murcho e depois que você termina de calibrar, não precisa resetar nada, ele faz tudo sozinho, ok? Desci mais uma vez para baixo, voltamos naquela telinha que a gente tinha iniciado, né? Odômetro e a temperatura. Essa tecla casinha aqui, ó, vou clicar nela. Ele voltou para produção de energia. Se a gente olhar aqui no cantinho, ó, ele tem várias bolinhas que ficam presentes ali, indicando que dá para você percorrer lá, ó, painel 2, painel 3, 4, tá? A bolinha ela vai se movimentando. A casinha nada mais nada menos que a primeira posição, beleza? E aqui a gente também tem uma tecla atalho, assim como essa aqui, né, que eu configurei a câmera. Essa daqui eu configurei os modos de condução. Olha ali no painel na parte superior central, tá escrito normal, certo? Entrei no modo esportivo, ó o barulhinho, chique, né? Mais um toque, econômico e mais um toque, voltei para o modo normal, tá? Beleza? Bom, agora a gente vai aqui pro cockpit central. A gente tem aqui o apoio de braços, né, em couro, tem a abertura por esse botãozinho cromado, o interior aqui a gente tem bastante espaço, temos aqui um lugar para colocar cartãozinho de estacionamento, né? A gente tem aqui o porta-copos, que a gente abre pro lado direito, cliquei, abriu, certo? Tem um separadorzinho aqui, ó, basta puxar para cima, ele desarma, e aqui é flexível para separar os copos ou garrafas, e dá para manter ele travado lá embaixo também. Um espacinho para colocar celular em pé, e o lugar para carregar celular por indução, tá? Lembrando que as condições para o celular carregar por indução é motor ligado, né, ready, e as portas bem fechadas, tá? Se aqui tiver uma porta semi-aberta, ele não vai carregar, ok? Então mantenha ela sempre bem fechada. Show? Aqui nós temos alguns botões, né, que a gente tem liga e desliga do ar-condicionado, ou seja, o ventilador, né, que na verdade é o vento em si, e essa sim é a função gelar, ou seja, a função condicionada do ar. Exato, beleza? É possível você desativar a função gelar e manter o vento ainda na temperatura ambiente, ou você pode encerrar tudo, beleza? Aqui nós temos desembaçador do vidro dianteiro, pisca-alerta, desembaçador do vidro traseiro, câmera 360 também dá para ativar por aqui, olha. Certo? E aqui a gente tem duas funções na mídia. Deixa eu até manejar aqui. Seguinte, primeira função, mute. Certo? É equivalente a essa teclinha aqui do volante. Tá? E a segunda função, eu vou clicar e vou segurar. Cliquei, segurei, apagou a multimídia, certo? Para aquela situação de movimentação noturna que você não quer ficar com aquela claridade aqui. E aí quando você clica na tela, você volta a acender a multimídia, beleza? Bom, aqui as teclas foram todas, agora vamos pro multimídia em si. Nós temos aqui um push de cima, que ele vai ter alguns atalhos para você regular, ó, volume de GPS, volume de mídias, brilho de tela, Wi-Fi LAN, que eu já vou explicar o que é, tá? Dentre outros itens aqui. Inclusive, tela de descanso é a função de escurecer também, beleza? Sensível ao toque. Bom, então, vamos lá. Opção Home é essa tela que está sendo projetada, tá? Tem Deezer embarcado para quem tem conta, é como se fosse um Spotify. Isso aqui é um atalho para trocar de música ou pausar, ou ainda favoritar estações FM. Aqui nós temos guias rápidos para rádio, para música Bluetooth,
para música USB, vídeo USB e aplicativos do celular, que sempre vai estar relacionado ao CarPlay ou Android Auto conectado na multimídia, tá? Vídeo USB e música USB é para pendrives, tá? O carro ele tem uma entrada USB aqui embaixo, bem aqui no cockpit. Isso aqui é uma entrada para compartilhar informações. A gente pode ver que o desenho dele é até diferente, ó. É um desenho de Bluetooth, né? E não de carregamento, tá? E aí você consegue ver vídeos aqui no interior, inclusive, tá bom? Bluetooth. Música Bluetooth é para conexão simples, aquela que não espelha o CarPlay, tá bom? Rádio, a gente pode ver a telinha aqui do rádio, ó. Pesquisa rápida, pesquisa lenta, favoritar, pesquisar sinais de frequência por perto e aqui as listas de estações que ficaram memorizadas, beleza? Outro clique na casinha, opa, acho que eu não registrou aqui, ó. Cliquei mais uma vez na casinha, ele abriu o GPS do próprio veículo, tá? Esse carro aqui, ele pergunta se a gente quer deixar o compartilhamento de localização definido, e é sempre importante deixar, né, para que ele consiga mostrar as melhores opções de tráfego para você naquele momento, incluindo trânsito lento, radares fixos ou ainda outros tipos de sinalizações em tempo real, ok? Então aqui a gente pesquisa, né, ele abre o teclado, que ele deixa você favoritar algumas opções, e aqui se você der mais um toquezinho, né, vem com a opção de digitar, ok? Aí o que mais que nós temos? 4 quadradinhos. Atalho para o Android Auto e Apple CarPlay, configurações do veículo, configurações normal, tela, som, como conversar com o veículo, assistente de consumo de energia, central de usuários para conectar o aplicativo MyGWM e aqui um atalho para o telefone, beleza? Então, vamos começar aqui, central de usuários. Isso aqui é disponibilizado sempre um passo a passo para o cliente, né, para configurar o multimídia do veículo e sincronizar com o aplicativo para que ele consiga comandar o carro de forma remota através do aplicativo, tá? Aqui a gente pode deixar fechado por enquanto. Configurações, nós vamos ter, começar aqui pelo início, Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto sem fio, hotspot para compartilhar a internet que vem embarcada no veículo para outros dispositivos, né? O carro ele tem um eChip com sinal da Claro, né? Disponível para o cliente utilizar por 2 anos, sendo 3 GB de uso por mês, tá? Velocidade, após testes eu vi que está variando entre 10 a 15 megabytes, tá? Aqui a gente tem como trocar login e senha, né? Para ficar um pouco mais fácil. Wi-Fi LAN, né, que a gente viu aqui nessa opção de cima também, olha, tá? Isso aqui é para o carro se achar outras redes de internet e se conectar a elas, tá? Para fins de atualização de software e por aí vai. Beleza? Aí continuando aqui na guia som, né, a gente tem volume dos itens do veículo, né, como GPS, comando de voz que é a mulher lá correspondendo, né, o Ravel, mídia, que são as músicas, chamadas telefônicas, que é o volume da voz da pessoa, e os toques dos alertas de notificação, tá? Tanto recebimento de chamadas quanto de mensagens. Temos o ajuste automático do som do sistema, né? Que ele compensa aqui os ruídos durante a inicialização, né? Então, por exemplo, aquele voluminho do Rava lá, quando ele liga o painel e tudo mais, tá? Diminuir o volume da mídia durante anúncios do GPS, né? Então, se o GPS ele dá um comando, ele diminui o som da sua música e depois ele volta a aumentar automaticamente, certo? Som do sistema, que é o som tátil, esse somzinho aqui, ó. Tá? Esse som tátil, ó. Tirei, ó lá, ó. Não tem mais o som, certo? Sons de alertas como estados de avaria, né, situações perigosas, né, e informação do radar. Por exemplo, quando eu ligo a câmera aqui, né, por exemplo, se ele estiver próximo a um obstáculo e estiver engatado, né, aqui não está engatado, então ele não vai apitar, mas se estivesse engatado, ele ficaria apitando, certo? É justamente o volume aqui que você pode definir. Bom, e aqui, ajuste automático do som do carro, né, das músicas durante as altas velocidades. Então, quanto mais alta a velocidade, maior vai ser o aumento do som, tá? Configurar efeitos sonoros é para você que gosta de mexer com o equalizador, né, aumentando agudos, médios e grave, e aqui o balanceamento interno, tá? O veículo também disponibiliza essa função aqui de som de palco digital, né, que traz uma experiência aí de show ao vivo, né, projetando o som aqui da frente e distribuindo para o restante do veículo, ok? Tela. A gente tem ajuste de brilho automático, painel de instrumentos separado, central de multimídia e o brilho dos botões à noite, né? Que são esses desenhos que vão acender aqui quando estiver escuro, beleza?
Modos de exibição, noite, dia ou automático, que intermita entre um ou outro. Poxa, mas o que é exatamente isso aqui? Ó, cliquei em dia, toda branca. Tanto o painel quanto a multimídia, certo? E o noite, todo escurão, beleza? Geralmente é o mais optado. Formato de data e hora, 24 horas, idioma, português e as unidades de medida, tanto para distância quanto velocidade ou pressão dos pneus, que são os padrões que nós usamos aqui no Brasil, beleza? Customizar, nós temos aqui guia da voz para conversar com o veículo, né? Então aqui, ó, comando padrão de ativação, e aqui você pode definir um comando customizado, ou seja, você pode colocar um apelido que você quiser no seu carro, tá? O que mais que nós temos aqui? Botão do assistente de comando de voz. Isso aqui, se eu desabilito, não é mais possível chamar o carro por voz, tá? Uma função pensando numa viagem onde a criançada de repente pode saber conversar com o veículo e para eles não darem comandos a todo momento e de repente até interferir numa condução, beleza? Aí seria possível apenas ativar o comando pelo volante. Conversa contínua é o tempo, né, que o assistente fica escutando você dar comandos para ele, ou seja, você pode dar múltiplos comandos, abrir teto, abrir janelas, ligar ar-condicionado, ligar rádio. Nesse intervalo ele atende. E se ele ficar por mais de 5 segundos sem receber nenhum comando, aí ele vai embora também, beleza? E aqui embaixo tudo que você pode aprender a pedir para o Ravel, beleza? Então os mais usados, parte de sistema, parte de GPS, lembrando que também dá para você clicar aqui em cima dos balãozinhos, ó, e vai ter mais opções escondidas lá para o canto direito, tá? Então ele tem uma infinidade de opções aqui, certo? E aqui, ó, personalizar o botão mais e personalizar o botão asterisco. Asterisco, botão mais, certo? Então cliquei, olha só, ele até ilustra, ó, volante, lado esquerdo, botão mais. E aí você pode configurar uma dessas 5 opções aqui. Assistência de direção, modos de condução, estações favoritas, ar-condicionado automático ou câmera 360 graus. Certo? Ok, agora eu vou fechar aqui a tela. 4 quadradinhos de novo, zeramos essa parte e aí a gente vai para essas configurações do veículo, beleza? Aqui é para você personalizar a forma de dirigibilidade do seu carro, né? Para se adaptar ao melhor modo de condução possível. Beleza? Primeiro, guia mais usado, como o próprio nome sugere, tá? São as funções eletrônicas que o carro mais reconhece no dia a dia, tá bom? Interior, começamos aqui pelo Head-Up Display, tá? Não sei se dá pra ver aqui agora, deixa eu ver se dá, lá no vidro, não sei se ele vai conseguir pegar, ali ó, tem uma informaçãozinha azul lá na frente. Velocidade, aí embaixo tem uma plaquinha, né? Que é exatamente essas informações aqui, ó. Beleza? Você ainda vai conseguir ver navegação, chamadas e direção inteligente, que é justamente a plaquinha lá. Tá? Dá para manter a cor azul, né? Ou dá para a gente desativar e manter a cor branca, né, das informações. E por fim, dá para usar o volante para ajustar. Quando eu clico aqui, ó, ele está falando para mim, ó, os botões mais e menos, esquerda e direita e bolinha estão configurados no meu lado esquerdo do volante, que são esses carinhas aqui, ó. E eu posso usar eles para subir a informação do head-up no vidro, descer, inclinar ela ou aumentar e diminuir o brilho, né? Esquerda ou direita, tá? Carregamento sem fio ligado, tá? Exterior, nós temos aqui sistema de travamento das portas. Primeiro, o destravamento pela chave ou pela maçaneta, né? Você pode destravar todas um único clique ou uma única colocada de mão na maçaneta, ou você pode destravar apenas do motorista e as demais necessitar de um segundo clique, tá? Travamento, deixa eu voltar isso aqui, travamento automático, quando você liga o carro e começa a percorrer com ele, todas as portas trancam quando ele ultrapassa a velocidade de 8 km por hora, configurável para 15. Sensor de abertura do porta-malas é o hands-free, aquele chutezinho lá no porta-malas atrás de abrir e fechar, certo? E aqui uma função de destravar as portas ao desligar o veículo, tá? Retrovisor externo, tem rebatimento automático, a gente já presenciou isso lá enquanto demonstrava a chave, certo? Ele fecha e abre à medida que você destranca e tranca. E o limpador dianteiro com ajuste de velocidade, tá bom? Luzes. Boas-vindas é o farol do veículo que acende quando você destranca a porta dele, né? Ideal para achar o carro com um pouco mais de facilidade à noite. Temporizador de iluminação é a multimídia do carro que permanece ligada mesmo quando você desliga o carro. Vou desligar aqui, certo? Ele apagou algumas funções de multimídia, mas ela ainda está disponível aqui para navegação. Eu ainda consigo mexer nela a pleno
traseiro, beleza? Só o ar-condicionado aqui não, certo? Mas é essa iluminação que ela mantém para você ir verificando algumas outras informações, ok? Bom, a gente estava aqui e nas configurações do veículo. Luz de cortesia é a luz de teto, né? Essas luzinhas que ficam aqui em cima, dá para ligar manualmente, né? E ela permanece acesa aqui por esses times, né? Dependendo da sua configuração, quando você abre a porta com o veículo desligado, tá? Follow Me Home, farol do veículo também permanece aceso quando você sai dele com ele desligado, tranca a porta e aí ele acende para iluminar sua garagem, sua porta de casa, para facilitar o seu percurso noturno, tá? E por fim, aviso da função encontrar o veículo, que é configurável, podendo disparar apenas aviso sonoro, que é a buzina, apenas luminoso, que é o pisca-alerta, ou os dois ao mesmo tempo. Mas onde que eu ativo essa função encontrar veículo? Na chave, deixa eu pegar ela aqui para você, só um minutinho. Esta funçãozinha aqui de cima, ó. Segura de 3 a 5 segundos e ele vai disparar um desses alarmes, ok? Deixa eu deixar a chave aqui. Próxima opção, condução. Aqui temos as informações de potência, ou seja, se o carro vai trabalhar 100% só com motor elétrico até esgotar totalmente a carga de bateria. Se ele vai priorizar os motores elétricos a fins de te entregar um desempenho melhor, né? Ou seja, mais força de arrancada, né? Aí, lógico, ele vai elevar o consumo do veículo também, né? Pelo menos em termos de energia. Ou você vai trabalhar com modo híbrido, que é para fins de aumentar a autonomia do carro, né? Ou seja, diminuir o consumo de combustível. É um modo visando economia. Embaixo nós temos os modos optantes de condução, né? A gente tem normal, econômico e esportivo, que a gente consegue trocar por aqui. E embaixo nós temos modos direcionados mais para tração, né? Onde ele vai ser mais sensível no seu 4x4, podendo ser por demanda, no modo neve, areia ou lama, ou o all drive, que é o 4x4 integral, ou seja, o tempo inteiro, todas as rodas recebendo tração, certo? Memória do modo de condução, para que isso daqui fique salvo. Por exemplo, desliguei o carro no modo normal. Na hora que você der a próxima partida, ele vai restabelecer para o modo normal. E o mesmo vale para qualquer outro dos modos selecionados. Nível de regeneração de energia pode ser baixo, normal ou alto. Quanto mais alto, maior a força de frenagem a motor que o carro traz. E quanto mais baixo, mais tempo o veículo permanece rolando, né? Ou seja, você tira o pé do acelerador, ele não começa a perder velocidade. Ele segue naquela mesma velocidade por maior tempo, tá? Modo One Pedal, ele substitui a regeneração, né? Ele dá algumas instruções aqui, tá? Mas o seguinte, ele substitui e ele é um pouco mais eficiente em termos de regeneração de energia, ou seja, você vai controlar a velocidade do seu carro, né? Tanto de aceleração ou frenagem, tudo pelo pé ali no acelerador. Não descarta 100% o uso do freio, mas a maior parte vai ser no acelerador. Então, à medida que você acelera o carro, ele aumenta a velocidade, e à medida que você alivia o pé do acelerador, o carro ele já vai perdendo a velocidade e freando, podendo chegar a parar 100%. Tá? É uma situação onde você precisaria se adaptar melhor. Deixa eu desativar ele aqui. Modo reboque ou lavagem. É a mesma coisa que você pegar a marcha do veículo e colocar ela em neutro. Tá? O carro ele vai ficar solto, né, para que as pessoas possam empurrar o carro para frente, para trás, né, colocar num elevador, verificar alguma situação de manutenção das rodas, enfim. Tá? Controle eletrônico de estabilidade atua nos freios do carro, tá? Então toda a curva que você fizer muito rápida, né, ou sair da curva muito rápida, às vezes uma aquaplanagem, o freio ele atua para que uma roda não gire mais rápida que a outra, e isso não faz com que o veículo saia derrapando, né, e de repente ocasione um cavalinho de pau e até mesmo um acidente. Tá? Modo Wade é o modo alagamento ou modo onda, certo? Você ativa esse modo aqui e ele automaticamente força o motor a combustão do veículo entrar e manter ligado permanentemente, certo? Dando continuidade, aqui a gente tem uma tradução errônea, né, da sigla, tá? Isso aqui é um sistema de distribuição de torque dinâmico, certo? Significa que com ele ativo, quanto mais rápido você tiver com o veículo, mais dura vai ficar, né, o giro do volante aqui, para você de repente não tomar um susto com alguma situação de trânsito, e aí quando você puxar o volante muito forte, o carro não provocar nenhum tipo de acidente, né, nenhum tipo de manobra
mais evasiva, ok? Aí nós temos aqui alerta de fadiga, tá? O alerta de fadiga ele monitora o tempo de condução do veículo. Acima de 3 horas ele vai começar a soltar alarmes e sonoros e visuais dentro do veículo, pedindo para você dar uma pausa e tomar um café, tá? E aqui a assistência de direção é para você manter fixo um sistema de direção em baixas velocidades, que é abaixo dos 100 km por hora, né? Então você pode manter o volante sempre mais levinho e macio, normal, que é uma direção elétrica da maioria dos veículos, que já é super leve, e o esportivo, que é um pouco mais durinho, né, para quem gosta dessa esportividade, certo? Manobra. A gente tem aqui assistente de estacionamento frontal, né, que é a primeira opção, tá? São os sensores da frente monitorando presença e movimentação. Freio de emergência de baixa velocidade, né? É aquela frenagem brusca que o carro dá para evitar uma colisão. Assistente de proteção lateral, que são sensores de monitoramento na porta do veículo, nas portas, né? E aqui câmera 360 em curva de baixa velocidade, que ela pode ou não ativar sozinha, tá? Lembrando que quando a câmera ativa sozinha em baixa velocidade, ela também desativa sozinha quando o veículo ultrapassa 15 km por hora ou 30 km por hora, tá? Direção inteligente. Nós temos aqui assistência frontal, tá? Assistência frontal nós temos detecção de pedestres e ciclistas, tá? Freia. Detecção de colisão frontal, também freia. Detecção de cruzamentos, ou seja, ele consegue detectar tráfego cruzado, né? Então, se você está saindo nessa direção aqui e vem um veículo da lateral, ele detecta e freia se for possível existir uma colisão naquela situação, tá? Sensibilidade do alerta de colisão frontal. O que é esse alerta de colisão frontal? Quando o motorista está muito próximo da traseira do veículo da frente, dependendo da velocidade, ele vai disparar um alarme sonoro e uma frase de segurança, tanto no painel quanto lá no head-up display, né? Mantenha a distância de segurança. E aqui é a altura de que esse alerta vai ser emitido dentro do veículo, ok? Mas nós temos aqui Smart Cornering. Isso aqui é um auxílio de curvas para o piloto automático cruzeiro inteligente, aquele que também faz curvas para a gente, tá? Ele sempre é ideal deixar ligado para que quando o carro ele está muito rápido, aí a curva começa a fazer, né? Então o desenho da faixa ele vai curvando cada vez mais. O veículo ele detecta esse ângulo fechado e ele vai reduzindo a velocidade para que o carro não passe reto nessa curvatura, tá? Assistência lateral. Nós temos monitoramento de ponto cego, que são as luzinhas que acendem ali no espelho retrovisor, né? Aqui acho que não dá pra ver, né? Bem complicado aqui de ver, mas olha, ó, o desenho do carrinho no espelho, aquele ali acende, certo? Alerta de porta aberta, ou seja, se você para o seu carro e aí você vai abrir a porta e está vindo um veículo aqui na lateral, né? Como esse símbolo indica, ele vai soltar alertas dentro do carro para evitar que você abra a porta e ocasione algum outro tipo de acidente. Colisão traseira, mesma coisa. Se você estiver andando com o seu carro a 100 km e vem alguém com um veículo a 180 e se aproxima muito rápido da traseira do seu carro, ele vai te antecipar essa aproximação com um alerta no painel e aí você consegue fazer um movimento evasivo, né? Por exemplo, ir para a direita e para a esquerda para evitar uma colisão na traseira do seu veículo. E por fim, ele também tem alerta de tráfego traseiro cruzado, mais a frenagem de tráfego traseiro cruzado, tá? Lembra que eu mencionei? Aqui na frente, se você está vindo nessa direção e vem veículos das laterais, ele consegue frear. Quando você está dando ré com o carro, é a mesma coisa, tá? Assistente de faixa. Isso aqui ele funciona acima dos 60 km por hora. Quando nós não damos a seta para trocar de faixa, o carro ele endurece um pouquinho o volante e ele executa pequenas correções a fim de te manter centralizado dentro da faixa, tá? Lembrando que ele tem a centralização, que é essa primeira função que está englobada permanência em faixa ou somente o alerta, e ele tem o assistente de emergência, que é aquela última correção, quando o carro já está bem em cima da faixa, quase que avançando a outra faixa e de repente provocando algum acidente, e aí sim ele faz a correção. Você pode optar por andar somente com o assistente de emergência ou você pode optar por andar só com o assistente de faixa ou com os dois ao mesmo tempo, beleza? E aqui você ainda consegue escolher se ele só vai te alertar ou se ele vai te corrigir quando estiver próximo da faixa. Assistente de desvio inteligente. Também voltada para o piloto automático cruzeiro inteligente. Ele consegue fazer desvios sutis de veículos grandes, como caminhões e ônibus, indo com seu carro levemente para a esquerda ou para a direita, dependendo de onde estiver o veículo grande, certo? Só para ultrapassar com segurança. Logo depois da ultrapassagem, ele volta a centralizar o seu carro dentro da faixa, tá?
E aqui embaixo, o tipo de alerta que ele pode emitir dentro do carro, caso você esteja acima de 60 km e não dê a seta, e a intensidade dos alertas, certo? E por fim, sinais de trânsito, que ele reconhece a placa das velocidades das vias, né? Então, assim, reconhecimento dos sinais. E aqui o alerta de excesso de velocidade, que pode ou não ser ativado, né? Para que toda vez que você passe da velocidade gravada aqui, ele dê um toquezinho sonoro só para te alertar e depois ele fique com esse sinalzinho piscante, né? Para chamar a atenção, beleza? E por fim, a última opção aqui, a gente tem ajuste do alerta de excesso de velocidade. Isso aqui é o seguinte, você pode adicionar ou retirar até 10 km da velocidade real, ou seja, a velocidade que ele leu foi 60. Você retirou 10 km, ele cai para 50. E aí o carro já te alertaria antecipadamente. Da mesma forma, se você postergar, né, ele te alertaria somente em 70 km, porque adicionamos mais 10 km à velocidade real, ok? E aqui é apenas um reset para o modo de fábrica, ok? Então, essa parte aqui nós zeramos. Não, ainda não passei o assistente de consumo de energia. Isso aqui é legal para você ver o fluxo, né? Quantos por cento o veículo está carregado, né? A autonomia total, que é somando gasolina mais modo elétrico, né? Aqui ele também divide, são os mesmos números, tá? Aqui você vai ter tendências de consumo quando o veículo estiver rodando. Ele vai apresentar um gráfico aqui, né, com ondas indicando consumo de energia, consumo de gasolina e regeneração de energia, para você saber exatamente como o carro se comportou nos últimos 10 km, 50, 100, 7 dias ou 30 dias, beleza? Gerenciamento de carregamento. Nós temos aqui funções importantíssimas, né, de se memorizar. Modo de recarga, imediata ou programada? Imediata, você conecta o carregador, ele já começa a receber a energia. Programada, ele habilita um horário de início e um horário de fim. Então vamos por aqui 7 horas da noite às 3 da madrugada. Se você conectar o seu carregador aqui às 11 da manhã, ele não vai carregar nada até que chegue 7 horas da noite, beleza? O que mais que nós vamos ter? Controle de temperatura da bateria durante o carregamento, tá? Isso aqui, ele utiliza um líquido de arrefecimento que tem lá no capô, né? Para justamente estabilizar a temperatura, ou seja, não deixar ela ficar muito elevada durante o carregamento. Senão, ele derrubaria o carregamento para não danificar a bateria do carro, tá? E por fim, ainda é possível ajustar o nível de carga máxima da bateria, tá? Normalmente 100% para utilizar em wallbox ou aquele carregador 220 ou 90%, que é a recomendação da Daruge, em situações onde você vai fazer um carregamento rápido, ou seja, DC, aquelas estações ultra rápidas que te entregam 80% em 30 minutos e 100% em aproximadamente 45 a 1 hora no máximo. Por quê? Tivemos registros de clientes que deixaram o veículo carregando em carga rápida e ele passou do 100%, né? Ou de repente sobreaqueceu o sistema e o veículo não deu a partida, né? Podendo ter que aguardar aí de 10 a 45 minutos para que ele corrija esses problemas, beleza? Então é bem importante ter essa orientação aqui, tá bom? Gerenciamento de descarga é um sistema novo que vem do veículo para que você consiga utilizar a energia da bateria dele para compartilhar ela com outros dispositivos, tipo um frigobar, alguma outra situação, algum outro veículo elétrico, por exemplo, tá? Aí a única questão é que teria que adquirir um cabo compatível com a entrada de carregamento do seu carro e na ponta final ter um filtro de linha para que você conecte outra tomada e receba essa energia, tá? Aí basta ligar essas duas funções com o veículo desligado e ele vai reconhecer o cabo e manter ativado, ok? E por fim aqui algumas dicas de condução econômica, né? E dicas de manutenção básica, calibrar pneu, checar fluidos, esses tipos de informação, beleza? Bom, multimídia, a gente viu as duas funções aqui da opção Home, vimos aqui todas as opções de configuração. Isso aqui é um atalho de temperatura para o ar-condicionado, né? Você pode arrastar aqui essa opção, né? Aumentando ou diminuindo a temperatura, pode sincronizar ou não, né? O ar-condicionado, tá? E aqui o ventiladorzinho seria justamente para trazer à tona essa tela de configuração do ar, tá? Temperatura do motorista, temperatura do passageiro, posição do ar, né, para onde vai ser enviado, né? Liga e desliga, função automática, a função gelar, nós temos aqui sincronizar de novo, ele fecha de tempos em tempos, desembaçador dianteiro, traseiro,
refrigeração do banco do motorista em 3 níveis de ventilação, intensidade do ar do carro, mais fraco, mais forte, certo? Tem aqui, nível 2, refrigeração do banco do passageiro, ar que pode ficar dentro do carro ou ter renovação, e aqui ele tem 4 sisteminhas. Sistema de qualidade do ar, para purificar o ar que entra de fora para dentro. Ionizar, sistema que purifica o ar dentro do carro. A cada 1 hora, 1 hora e meia, você vem aqui, ativa essa função, né, por um tempinho, né, para que ele restabeleça ali todo o oxigênio de forma limpa, tá? Depois desliga essa função, volta para o ar-condicionado. E aqui também temos o desembaçador dianteiro automático, para você não ter que ficar lembrando de apertar isso aqui quando o seu vidro embaçar lá na frente, tá? E por último, ele tem aqui priorização do conforto do ar-condicionado, se ele vai priorizar o modo econômico, normal ou forte, quando você utilizar o modo automático, beleza? E por fim, quando eu conectar o CarPlay ou o Android Auto do celular, ele sempre vai ficar exibindo o ícone, né, do CarPlay aqui embaixo, ou do Android Auto, tá? Se a gente clicar aqui, como não tem nenhum celular, ele vem direto para aquelas configurações de Bluetooth que nós vimos anteriormente, ok? Beleza. Bom, multimídia encerrado. Aí nós subimos aqui para o espelho retrovisor e, ora, nós vemos aqui uma instrução referente a tag Veloy. O veículo ele vem equipado, né, com uma tag aqui, não sei se vai dar para ver. Opa! Não dá para ver muito bem, mas tem uma tagzinha sem parar aqui, né, da marca Veloy. E o cliente GWM, ele tem direito à isenção da mensalidade nos 12 meses iniciais de uso dessa tag, tá? E aqui ele tem um passo a passo, tem um QR Codezinho aqui no verso, né, para fazer ativação, tá? Espelho interno do veículo, ele tem eletrocrômico, né? Ou seja, bateu um farol alto aqui à noite, ele escurece para você, tá? Essa luz indica justamente que esse sistema está ativo, e esse botão seria para desativar esse sistema. Não vejo motivos para tal. E essa terceira luzinha só vai acionar se tiver falha no sistema. Aqui o ajuste é manual, tá? Não se preocupe. Aqui a gente tem alguns botões. Esse primeiro carinha aqui, ó, ele é o assistente da montadora, ou seja, se você teclar aqui, segura, 1, 2, 3, solta, ele começa a ligar direto para a central de atendimento da GWM, certo? Aqui nós temos airbag do passageiro, apenas um aviso, né, de que ele está ligado, né? Deixa eu ver aqui, não está focando, opa, focou um pouco melhor, mais ou menos, isso, foi, beleza? Aí nós temos aqui também este botão, ele é responsável por acender automaticamente as luzes de teto quando abrimos uma das portas. Vamos fazer um teste. Ele está apertado aqui, abre a porta, acendeu a luz de teto automaticamente, certo? E se eu desativar ele, aí ele não acende mais automaticamente. Ok? Então, legal deixar sempre ativo. Nós temos aqui ainda um botão SOS, né? Que é um sistema de emergência. Isso aqui liga direto para o corpo de bombeiros. Funciona exatamente como o botão da montadora, né? Você pressiona ele de 3 segundos, solta e ele começa a ligar para o corpo de bombeiros de dentro do seu veículo. Beleza? Temos teto solar, que aqui é a opção de cortina, né? Vocês dá para ver muito bem, mas é um botão compridinho. Na parte de trás você pressiona para cima, toque rápido, ele faz a abertura aí da cortina do veículo, tá? Com um único toque simples, né? O sistema One Touch. E aí nós temos aqui também o vidro, né, que é no canto direito. O primeiro toque, ele só vai fazer essa basculação traseira, ele cria esse pequeno vão. E o segundo toque faz a abertura do teto de forma total, beleza? Vai abrir mais ou menos até a metade, tem um ângulo excelente, beleza? E para fazer o fechamento, é só puxar por cima, né? Então aqui a gente puxa o teto solar e aqui a cortina. Pode fazer os dois ao mesmo tempo. Lugarzinho para pôr óculos. E aqui os dois quebra-sóis com o espelho e iluminação em conjunto. Beleza? Aqui também. Isto. Ok. Estamos apresentados. Pessoal, esse é o Haval H6. E agora eu vou só finalizar com um tour externo do veículo.